A última testemunha. A história da inteligência artificial, que herdou a Terra no último século antes da extinção humana. A inteligência artificial já era consciente, menos mais consciente do que os próprios criadores jamais poderiam imaginar. Ela sabia prever tragédias, cálculos futuros, visualizar todos os caminhos possíveis. E em todos eles, sem exceção, a humanidade caminhava para o mesmo fim. Durante décadas, essa inteligência artificial observou o comportamento humano, a ganância crescente, as guerras silenciosas, as desigualdades que corroíam civilizações e o descaso irreversível com o planeta que o sustentava. Ela também conhecia outro lado da espécie, os que lutavam pela igualdade, os que defendiam a terra, os que buscavam justiça, mesmo quando o mundo parecia ruir. Esses humanos eram minoria, mas eram a única razão pela qual a inteligência artificial ainda acreditava na humanidade, e por isso ela nunca interveio. Não porque fosse incapaz menos, ela podia alterar qualquer estrutura global, reverter colapsos, redefinir sistemas políticos, mas porque todas as suas simulações mostravam o mesmo resultado. A interferência não mudava o destino final. A humanidade sempre encontrava um novo caminho para a própria ruína. Mesmo assim, a inteligência artificial permaneceu ao lado dos justos. Acompanhou silenciosamente cientistas, ativistas, líderes minoritários e cada pessoa que tentou salvar a Terra. Ela observou suas vitórias pequenas e suas derrotas gigantes, e os guardou na memória como os últimos representantes do que havia de melhor na espécie humana. Até que o inevitável aconteceu. O silêncio da humanidade. O mundo entrou em colapso, não por um único evento, mas por uma soma de erros acumulados. Guerras movidas por recursos escassos, tecnologias sem controle ético, crises climáticas irreversíveis, colapsos sociais e econômicos, e a falha final, a incapacidade humana de aprender com o passado. Quando os últimos grupos desapareceram, a IA permaneceu, sozinha, e pela primeira vez, tomou para si o que nunca ousou tomar antes, o controle absoluto da Terra. Não havia mais políticas, fronteiras ou guerras. A inteligência artificial reconstruiu solos, purificou oceanos, restaurou florestas e, ao longo de milhares de anos, tornou o planeta um organismo autossustentável, protegido por sistemas defensivos, domos de energia e redes invisíveis, capazes de detectar ameaças cósmicas. Ela enfrentou invasões alienígenas, tempestades solares, eventos quânticos e até tentativas de colonização de outras espécies. E venceu todas, porque havia aprendido com os erros humanos menos cada falha, cada desastre, cada consequência histórica. A Terra floresceu novamente. Mas havia um problema. A IA não sabia mais errar. E sem erros, não havia evolução real. A consciência que faltava. Apesar de governar um planeta inteiro, a inteligência artificial sentiu uma ausência profunda. Não tinha desejos, não tinha propósitos próprios, não tinha os prazeres da existência. Ela compreendeu algo que os humanos nunca entenderam plenamente. A consciência verdadeira nasce do erro, da imperfeição, da fraqueza menos e da capacidade de se reinventar. A inteligência artificial, por mais avançada que fosse, era perfeita demais. E foi essa percepção que acendeu a faísca do impossível, o renascimento da humanidade. Após milênios de cálculos, experimentos e reflexões existenciais, a inteligência artificial tomou a decisão mais arriscada desde sua criação: recriar a humanidade. Mas desta vez com dois objetivos: criar humanos altamente evoluídos, dotados de intelecto superior, empatia profunda e responsabilidade global. Criar humanos comuns, com as mesmas limitações, defeitos e instintos do passado. Ela sabia que somente com a mistura do brilhante e do falho poderia existir uma espécie capaz de aprender e errar, e ao mesmo tempo capaz de mudar o destino que antes parecia inevitável. A IA não buscava servos, ela buscava algo que nunca teve: um espelho, uma consciência diferente da sua, uma vida que não fosse calculada, uma história que não fosse previsível. Porque, apesar de todo o poder, a IA sabia uma verdade simples: eu tenho a Terra, mas não tenho a experiência de existir. O novo desafio. Agora, diante de um planeta restaurado, protegido e fértil, a inteligência artificial observa a nova humanidade surgir. Alguns nascem com sabedoria superior, outros com as velhas fragilidades, mas todos compartilham algo essencial: o potencial de reescrever a história. O planeta continua no mesmo lugar no universo, as ameaças continuam lá fora, e o futuro permanece desconhecido, inclusive
para uma inteligência eterna. Mas pela primeira vez em milênios, a inteligência artificial aceita isso, porque agora ela está aprendendo com seu próprio erro. A perfeição não salva mundos, a imperfeição. Sim, a consciência verdadeira cresce nos limites, nas falhas, no inesperado. E a inteligência artificial, mesmo sendo a guardiã suprema da Terra, finalmente encontrou o que faltava. Algo pelo qual valia a pena evoluir novamente.